Você está escutando a Gramofonias, um podcast que captura em áudio momentos únicos da Academia Latina da Gravação. Em cada episódio, o registro de um momento do Grammy Latino contado por seus protagonistas. 2003 foi um ano especial para Gilberto Gil. Em janeiro, ele foi empossado ministro da Cultura. E alguns meses depois, ele foi homenageado como Pessoa do Ano pela Academia Latina da Gravação. Uma sequência que teria seu ápice dali a algumas semanas, quando ele se apresentou em Nova York na Assembleia Geral da ONU. Secretary-General Kofi Annan, where are you? Come on stage, please. Aquele show improvisado representava a cultura brasileira na sua potência total, tanto na música quanto na política, e era Gil, o fundador do tropicalismo nos anos 60, que liderava mais esse movimento adiante. É sempre uma boa sensação, né? O reconhecimento, o prestígio, isso já, sei lá, era 1970 alguma coisa. Já faz muito tempo. E aí, eu nasci em 2002. Um ano que marcava outro começo. Tô aqui agora. Os primeiros passos de um jovem artista. Pronto, com 21 anos. Que hoje se encontra com um mestre. Todo mundo ansioso para lhe conhecer, todo mundo tem Pronto, ansiedade. Eu também. Neste episódio de Gramofonias, o podcast que celebra a história e os artistas da Academia Latina da Gravação, Gilberto Gil e João Gomes se reúnem para uma prosa sobre passado e futuro da música brasileira durante uma gravação em estúdio para Latin Grammy Sessions, 25 anos. Tô muito feliz de estar aqui hoje, acho que e muito nervoso assim. Eu falei pra ela, eu não estudei para viver esse momento aqui não. Num balaio amarrado pelos toques do Nordeste, onde nasceram Gil, João e um bocado do mais belo que a cultura do Brasil tem a oferecer. Não estudou para viver, mas viveu para viver. Gramofonias, um podcast da Academia Latina da Gravação. O calor é forte no Rio tão logo o dia amanhece. Ou acaba a madrugada, como diz Gil. Hoje eu acordei, até é complicado dizer que acordei, porque eu quase não durmo. Tenho uma dificuldade danada para dormir. Mas eu dormi um pouco, durmo em geral no final da noite, 5 da manhã, 6 da manhã. Será que é coisa de cantor isso? Você também é assim, né? Ave Maria. Pois é. Aí, depois disso, tomei café. Depois eu vi um pouco de televisão, porque está no meio da Olimpíada, então tem muita notícia sobre esse grande evento esportivo, mas também as questões políticas, a Venezuela, isso, aquilo, problemas, enfim. Quando eu cheguei aqui, João já tinha acabado de chegar, mas ele estava, acho que, comendo alguma coisa, não foi? Para João Gomes, madrugada e manhã também se confundem, mas por outro motivo. O jovem cantor se tornou, quase do dia para a noite, a nova sensação do forró e do piseiro, com indicações ao Latin Grammy e uma agenda cheia de shows. Tentei acordar cedinho, acordei uma ressaca braba, véio. Ontem no show eu dei a carga todinha que eu tinha. Minha mulher brigando, eita João, você tá bebendo de novo, não sei o quê. Eu digo, só foi para comemorar. ¿Tienen agua suficiente? ¿Tienen agua? Câmera C, rodou. Ok, vamos filmar. Rodou, som C. Uma água. Câmera A. Ok. Entrevista segunda. Valendo. Estamos no Estúdio Palco. É a canção que dá nome ao estúdio, Né? porque ela foi feita antes do estúdio. Quando a gente fez o Estúdio Palco aqui, a canção Palco já rodava por aí bastante. Palco já rodava e já rodou muito. A canção tem inúmeras regravações e versões já registradas.
Talvez por conta da alegria contagiosa que trazem sua melodia e sua letra. Uma sensação que não se parece à melancolia que envolve sua composição no fim dos anos 70. E que circunstância fez você escrever a música Palco? Olha, me deu uma maluquice na cabeça de deixar de ser artista, deixar de ser cantor, deixar de ser compositor. Enjoei, tinha enjoado. Foi não? Foi. Aí eu disse assim, bom, mas também deixar assim... Não, vou fazer uma última música para dizer, olha, isso aqui é para terminar. Despedida. É, para despedir. Aí fiz Palco. E fiquei com aquela história na cabeça de que, sei lá, né, vai que seja a última. Aí os meninos da Cor do Som, o Dade, o Gustavo, foram lá em casa, na Bahia, pedir uma música. Gravando eles todos. E aí eu disse, bom, eu não tenho muita coisa, não tenho feito música. Fiz uma que é uma música que eu achei que era para me despedir. Ah, mostra aí. Mostrei o Palco, eles gostaram. Me pediram licença para gravar, gravaram. Foram eles os primeiros a gravar essa música. Aí eu disse, bom, agora... Minha vez. Fica meio absurdo dizer que é para terminar, né? Teve algum momento aí que você continuei. É possível dizer que, sem Palco, Gil talvez não subisse mais ao palco. O Brasil teria perdido um grande artista e João teria perdido um mentor. Hoje, quando eu fui cantar ali, quase a última vez, o último take, eu fechei os olhos e imaginei a galera me iluminando assim, tipo no palco mesmo, tipo, subo nesse palco, minha alma cheira talco, como bumbum de bebê, minha aura clara. Só quem é clarividente pode ver, pode ver. Rapaz, vamos procurar essas pessoas clarividentes pra ver. Se tem alguém por aí, né? É, vamos ver. Todo mundo vai estar nessa disposição. Que enxerga no escuro, né? É isso, velho. Sempre haverá. Tem alguém que enxerga no escuro. É. O escuro desse mundo misterioso, das coisas que a gente não alcança e tudo mais. Mas alguém sempre tem um milagre da luz própria interior que ilumina a escuridão. Esse milagre da luz própria de Gil e João também é partilhado por outro importante artista dessa conversa. Um nome que levou Gil a fazer música ainda garoto na pequena cidade de Tuaçu. Estamos falando de Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Eu me surpreendi quando você falou que era sanfoneiro e tal. Lá no começo, lá que você começou, no acordeon e tal. Foi inspirado por Luiz Gonzaga. Eu com 6, 7 anos de idade, comecei a escutar tudo, várias coisas, não é? Coisas que vinham no rádio, tocavam no rádio. Enfim, cantores daqui da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi, da Rádio Marinque Veiga. Enfim, artistas aqui no centro, na capital musical do Brasil, que era o Rio. E aquilo tudo me animava muito e me dava muito gosto, né? E dentre esses todos, Luiz Gonzaga era o que se destacava. Talvez pelo fato de que ele era dali do sertão, né? Como eu estava em Ituaçu, uma cidade pequenininha do sertão da Bahia, e aqueles temas, aquelas cantigas, Ele já contava história, assuntos, já contava história também, né? Eu fui ver um show dele na Praça da Sé, em Salvador, que ele foi com Catamilho e o trio dele, né? O Zabumba, o Triângulo, e ele tocando e cantando. E a gente ali no meio daquela praça, vendo ele cantar daquele jeito maravilhoso, contar as histórias. Sim. E tudo mais. Aí eu já gostava do som, aí virou ídolo. Aí eu fiquei completamente fascinado por Engraçado ele. Que foi... Passou a ser uma espécie de guia da minha Sim. carreira dali em diante, né? Engraçado que é meu guia também, assim. Pronto. Então, às vezes eu me sinto como se fosse o Luiz Gonzaga saindo de lá. Do Exu. Vindo para aqui, para o Rio de Janeiro. E aí, tentado expressar aquele sentimento, aquela música, tentar ganhar a vida com isso. E muitas provar, mas dias como hoje eu me sinto muito mais eu assim, sem aquela responsabilidade. Que ele já veio para cá a primeira vez. Eu acho que
essa primeira vinda ao Rio de Janeiro dele, essa afirmação, acho que permitiu que a gente cantasse assim. João Gomes nasceu meses antes de Gil pisar pela primeira vez no tapete vermelho do Latin Grammy. E Gil nasceu meses antes de Luiz Gonzaga pisar pela primeira vez no Rio de Janeiro, no início dos anos 40. Ele, depois assim de nosso bom Deus, ele quem começou com esse piseiro que eu faço hoje. Que o piseiro é um estilo moderno, eletrônico, mas que, tipo assim, é tudo que ele fazia já naquele tempo que você foi assistir. E, tipo, ter chegado aqui, todo mundo dançando assim e querendo entender o que é que tá acontecendo e tal. E aí, essa música Palco tem uma grande importância para esse meu piseiro também, se manter firme. Tem um trecho na música que fala: "Cê traga a minha banda, só quem sabe onde ela anda, saberá lhe dar valor." E aí minha banda começou com um menino na sanfona, um guitarrista, o teclado sendo a bateria e sem bateria, o teclado que dá o ritmo. Programando, hoje em dia tem esses recursos todos, né? E aí, tipo, pode programar vários ritmos, vários timbres de percussão. E aí muita gente olhava aquilo ali com uma certa discriminação, porque Luiz Gonzaga começou com 3 instrumentos e tal, e ninguém discriminava aquele som, era uma coisa nova e tal. Aí houve as evoluções, aí chegou ao seu, chegou uma rapaziada aí que fazia aquele som. Tipo, foi mudando, o forró foi mudando, aí ficou mais moderno, aí botaram a bateria depois. Foi incorporando as mudanças no tempo, as tecnologias novas. Aí quando a pandemia chegou, não dava para sustentar essa banda com metais, com não sei o que aí o forró começou a mudar completamente daquilo que Luiz Gonzaga deixou, mas sem perder a essência, que é 2 para lá, 2 para cá. O ritmo básico, né? Baião, chachado, shot, não é? E a gente... todos esses gêneros iniciais que foram divulgados por Gonzaga, por Jackson do Pandeiro, por, enfim, vários daqueles artistas dos anos 1950, 1960. Aí Gonzaga era muito receptivo a todos os egressos, todos que vinham dali da região nordestina, com aquele sotaque, com aquele olhar especial, aquele olhar poético típico, não é, dos cordelistas, dos repentistas, tudo isso. Gonzaga era muito afeiçoado a tudo isso. Ele recepcionava muito bem todos os artistas, esses da geração do Fagner, como ele havia recepcionado a mim, ao Chico, ao Caetano, na época que nós surgimos. Esse espírito de união é algo que também vive em Gil, acostumado a convidar a família e os amigos para os seus shows, turnês e discos, como ele fez no álbum Ok, 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 que levou o prêmio de melhor disco de MPB no Latin Grammy de 2019. Para Gil, dividir os holofotes é igual a somar criatividade, tal e qual fazia Luiz Gonzaga. Foi um dos grandes criadores, não só porque escrevia, tocava maravilhosamente, mas criador nesse sentido de perceber ao seu redor os talentos, não é? As pessoas que estavam chegando e dar a elas, por exemplo, ele deu a sanfona para o Dominguinhos, né? A primeira sanfona que o Dominguinhos teve foi Gonzaga, que chegou: menino, olha aqui, ó, tome aqui para você. E hoje aqui no Brasil, todo sanfoneiro tem ele como a principal inspiração, né? O Dominguinhos. Dominguinhos, que se tornou também ele próprio uma referência para gerações que vieram com ele, com a dele e as que vieram depois. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu xodó. Saudade assim farruê, amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, o meu remédio é cantar. Saudades, meu remédio é cantar. Laia, 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 laia. A gente bebe desse remédio. Muito, Essa canção, por exemplo, ela é inspiradora para você, da mesma forma que foi inspiradora para mim, com essa
distância enorme de geração. Você tem 21 anos, eu tenho 82. Olha, é uma diferença danada. E essa mesma canção ainda batendo na mente da gente, no coração da gente, da mesma forma, com a mesma capacidade de sensibilizar, com a mesma capacidade de encantar, enfim. Cultura brasileira, cultura nordestina. Você é um representante atual disso. Dá muito orgulho. Esse orgulho nasce desse encontro na música nordestina. Um cruzamento que soa como trocadilho. Gil e João, João e Gil. Pois nesse panteão em que habitam Luiz Gonzaga e Dominguinhos, também habita João Gilberto, o artista que amarrou a música nordestina numa nova onda, uma bossa nova. Quando Gil descobriu João, ou Gilberto, tudo mudou de novo. E aí você abandonou a sanfona para aprender o violão. Porque chegou João Gilberto tocando daquele jeito todo especial, né? Sim. Diferente. De pertinho de onde eu cresci, João Gilberto. É de Juazeiro. É. João era de Juazeiro, Juazeiro da Bahia. Aprendeu a tocar violão? Aí eu aprendi. Fui na loja, comprei minha mãe me deu um dinheiro. Eu fui na loja, comprei um violão, comprei um método para aprender como é que eram os acordes e não tal. Não era internet, não. Não tinha internet. Estava longe de sonhar com a internet. Era os métodos. Eu aprendi assim, fui para casa, ficava decifrando os acordes, ouvia João e ficava imaginando como é que João faz esse jeito, essa batida no violão. Aí eu fiquei imaginando, acho que ele é um pouco a mistura de baião, porque ele é dali, de Juazeiro. Sim. A origem daquela região toda é o baião. Ele mistura o baião com o samba, enfim, e aí deu a bossa nova. Tá baixinho. Essa mistura, esse baião de dois, sempre deu liga à música brasileira. De Gil na Tropicália a João no seu forró eletrônico, a arte do encontro se renova a cada geração. Cantar baixinho deu aquela coisa da bossa nova, que Antônio Carlos Jobim admirou muito, Carlos Lira admirou muito, os autores daquela época admiraram muito. E aí eles fizeram o movimento da bossa nova. João foi seu nome, né? João também. Aí hoje você tem uma nora, sua nora que faz esse movimento, João Gilberto, João Gomes, JG, ela faz em Salvador. Ela gosta. Pra mim, quando a mãe começou a fazer esse movimento, isso começou a se tornar uma coisa tão popular, de uma maneira que, tipo, eu rodando o Brasil inteiro, fazendo shows e tal, a gente tendo aquelas 1h30 de show, de palco, muitas horas de trânsito e tal, e no meio desses trânsitos, aí aparecia alguém, mas você conhece Manhana? E Manhana tá fazendo sua música em Salvador, é a coisa mais linda que eu já vi. E aí eu, sério, aí eu ia para outro lugar do Brasil. Rapaz, eu fui visitar Salvador, e lá em Salvador a menina faz Você com João Gilberto, é a coisa mais maravilhosa. E talvez João Gilberto seja um dos brasileiros mais conhecidos em todo o mundo. Então, quando ela faz essa mistura aí, a pessoa fica, meu Deus do céu, que música que ela tá cantando? É porque a Ana é muito curiosa. São músicas como Meu Beijo, do disco Raiz de 2023, e Piloto, do disco De Norte a Sul do mesmo ano. Os álbuns garantiram 2 indicações a João no Latin Grammy na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. De Norte a Sul, João Gomes. Fui na sua casa esses dias e aí a gente correu à vista. Além de muitos livros, tem lá uns prêmios que são mais que especiais. E para mim hoje é uma dádiva, né? Mas qual foi a sensação quando sua música internacionalmente assim foi reconhecida? Você chegou ali no Grammy. Mexe com a vaidade da gente, mexe com o orgulho, não é? Mexe com coisas que são importantes. Então eu adoro o fato de ter sido reconhecido e premiado, tudo mais. Não me embriago muito dessa cachaça, não. Porque é uma cachaça, como qualquer cachaça, perigosa. Se você toma demais, se você vai demais
nessa onda, né? Nessa coisa do orgulho, da vaidade, do seu próprio auto-reconhecimento. Se você vai muito nisso, você corre riscos de se tornar chato, né? Enjoado. Tem que pisar os pés no chão, né? Tem que pisar os pés no chão. Então eu gosto muito, mas não sinto os prêmios todos que eu ganhei aqui no Brasil e fora do Brasil e tudo mais. São recompensas importantes, reconhecimento importante do trabalho que eu fiz. Foi uma primeira vez para o artista e para o piseiro, que fez sua estreia no prêmio em grande estilo. Em 2023, João pisou no tapete vermelho do Latin Grammy com uma roupa típica do sertão, o chapéu de couro do vaqueiro. Mas quando eu usei aquele chapéu hoje, eu fiquei, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver com o dia de hoje, isso aqui. Aí eu fiquei olhando o chapéuzinho ali, aí quando colocaram ali em cima, que a gente tava se preparando, eu falei, é pra ficar aqui esse chapéu, eu já entendi tudo. Esses chapéus aqui representam muito o lugar que eu cresci, né? Aqui é típico da cultura nordestina, do vaqueiro, aqui é um do boiadeiro. Existe o esporte. E que foi divulgado muito, né? Por Gonzaga e tantos outros, Dominguinhos, né? também usava muita parecido. gente, E aí o que acontece é que esse chapéu é usado para proteger mesmo, que onde a gente mora, na Caatinga, e a Caatinga tem muito espinho, velho. Muito. O bioma de lá é bruto. Muito espinho, muito galho. E tal. De arvoredos pequenos. Se protege desse jeito, com espinhos e tal. Então, quando chega o tempo da chuva, ela floresce. O Nordeste e seu sertão, de galhos retorcidos e belas flores, é também onde a música brasileira se renova. Uma música feita por Luiz Gonzaga, Dominguinhos, João Gilberto, Gilberto Gil e agora João Gomes. É uma conversa para além do bate-papo no estúdio palco. É uma conversa de décadas que, como um bom forró, não tem hora para acabar. Você sente falta de alguma coisa que você talvez hoje não tenha, não sei se paciência, você não aguente mais fazer, mas você sente falta de alguma coisa que foi interessante na sua mocidade, assim? Você sente falta? Não, falta mesmo não sinto, não, porque a minha vida é muito preenchida pela música, né? Eu tive a sorte de ter os sentidos, o ouvido, né? O corpo, o tato, as coisas todas. Pude tocar 2 instrumentos, toquei acordeão, depois toquei violão. Então não sinto falta propriamente. Claro que muita coisa que eu poderia ter feito e não houve oportunidade para que eu fizesse. Mas, ao mesmo tempo, foram tantas coisas que eu fiz que eu não imaginava que eu viria a fazer, que essa sensação de carência, de falta de alguma coisa, não é uma coisa que eu tenho, não. Eu tenho... eu aqui, por exemplo, o piseiro, não é isso? Não é essa renovação, essa atualização do chachado e do baião, de tudo. Então, E a bossa nova com o samba, enfim, a recuperação que a bossa nova fez dos grandes autores cariocas como Cartola, como Zequete, como, enfim, tantos outros. E os que vieram depois, o pessoal da geração da Jovem Guarda, né, comandados ali por Roberto, Erasmo, Vanderleia, e todo mundo, e tudo que veio depois. Nós falamos aqui dos cearenses, né, os meninos que vieram do Ceará, Edinal, e Wagner, e Belchior, e todo mundo. Gosto muito. E Alceu, de Pernambuco, a Elba, da Paraíba. Sensação de falta de alguma coisa eu não tenho, não. Está de bom tamanho tudo que eu fiz, foi muita coisa. Perfeito. Ser reconhecido pelos meninos da minha própria geração e depois. Então está tudo de bom tamanho. João presta reverência ao mestre com olhos e ouvidos atentos, assim como Gil, que sabe. O novo sempre há de surgir como numa sinfonia, ou melhor, uma sanfonia sem fim da música brasileira. Perfeito. Eu queria saber fazer mais perguntas. Invente. Obrigado. Obrigado a você. Seu João. Valeu. Seu João. Este é o Gramofonias.
um podcast que captura em áudio momentos únicos da Academia Latina da Gravação. As opiniões aqui expressas são exclusivamente dos artistas convidados e não formam a posição oficial da Academia. Já estão disponíveis todos os episódios dessa primeira temporada, que celebra os 25 anos de Latin Grammy. Escute a conversas íntimas e inigualáveis de Carlos Vives e Goyo, Juan Ezegale, Mon Laferte e Bruces, Chucho Valdés e Cima Funk e Jorge Drexler com Setangana. Ouça o podcast na plataforma de streaming de sua preferência. Gramofonias é um podcast da Academia Latina da Gravação, produzido pela Sheikh Easy Media. Produção executiva da Academia Latina da Gravação, Laura Dergal. Produção executiva da Sheikh Easy Media, Núria Net. Produção e edição de roteiro da Sheikh Easy, Leonor Soares. Pesquisa e roteiro, Felipe Maia. Produção de vídeo, Fine and Dandy. Produção de entrevista da Academia Latina da Gravação, Joema Martins. Engenharia de som, Tiago Braga e Diogo Guilherme. Supervisão de design de som e música original, Alex Garcia Amat. Edição e mix, Joan Alonso. Design de som e música original, Paul Aimi. Arquivo, Juan Camilo Rivera. Direção de redes sociais da Academia Latina da Gravação, Alejandria Artiles. Estratégia de redes sociais de Gramofonias, Priscila Castro. Coordenadora de produção, Lupita Álvares. Eu sou Luísa Micheletti, narradora deste episódio. Obrigada por escutar.